Olá, amigos, e hoje nós vamos fazer uma descrição de um vídeo científico da área de física. E para isso nós vamos observar um vídeo, que vai apresentar um documentário, um pequeno documentário, que vai mostrar várias nuances, da física. E para isso nós vamos descrever conceitos de física presentes no vídeo, utilizando uma metodologia científica, observando cada parte dele e o que ele pode contribuir com o nosso conhecimento. De maneira que a sua atividade vai ser avaliar os conteúdos de física apresentados no vídeo. Ok? Então, nessa posição, observe bem o vídeo, o documentário, a atividade, e utilize a sua física para descrevê-lo. Após o vídeo, iremos mostrar como isso deve ser feito de uma maneira geral. Ok? Há um tipo de máquina simples que não é tão fácil de ser percebida como as outras. Mas ela torna o trabalho mais fácil, tal como os outros tipos de máquinas simples. Você a usa toda vez que corta algo. Ou aperta um parafuso. Ou empurra algo morro acima. Essa máquina simples é o plano inclinado. Neste caso, a própria rampa do morro. Quando você empurra algo morro acima, você está usando o plano inclinado para ajudá-lo. O plano inclinado funciona como uma máquina, mesmo não se movendo. Suponha que você queira levantar uma carga bastante pesada. Seria difícil erguê-la verticalmente, pois você mesmo teria que fornecer toda a força necessária. Mas se você empurrar a carga ao longo de uma rampa inclinada, a tarefa fica um pouco mais fácil. Você poderá aplicar menos força, porque agora o plano inclinado exerce alguma força para ajudá-lo. Ele sustenta uma parte do peso. Se o plano for menos inclinado, empurrar será ainda mais fácil. Você não precisa aplicar muita força, pois o plano inclinado faz isso. Ele sustenta a maior parte do peso. E você sabe como é mais fácil empurrar alguma coisa sobre uma superfície com pouca inclinação. O plano inclinado fornece força suficiente para sustentar quase toda a carga, e você precisa aplicar pouca força. No entanto, a força não é a única coisa que varia quando alteramos a inclinação do plano. Suponha que você queira levantar uma carga deste nível até este. Se você levantar o peso verticalmente, você aplica sua força ao longo desta distância. Com um plano inclinado, você precisa aplicar sua força por uma distância maior para levantar a carga até a mesma altura. Que tal esta inclinação? Agora você exercerá sua força ao longo de uma distância maior. E com esta inclinação, você exercerá sua força por uma distância ainda maior para levantar a carga à mesma altura. Então, quanto menos inclinada for a rampa, você aplicará sua força por uma distância maior, e mais força o plano inclinado exercerá. Você troca distância por força para ajudá-lo a levantar coisas. Quando se pensa em construir um plano inclinado, escolhe-se a inclinação que dará a melhor combinação entre força e distância. Por exemplo, rampas para pessoas subirem têm geralmente esta inclinação, não muito longas e nem muito íngremes. Mas como se obtém essa inclinação quando você quer chegar ao alto de um grande estádio? As rampas de estádios, em sua maioria, não são assim. São mais compactas. Frequentemente são compostas por vários planos menores.
O mesmo acontece com estradas em montanhas. Elas têm que ser mais compactas. Esta estrada é muito íngreme para carros. Esta inclinação é melhor, mas necessitamos muitos suportes para sustentá-la. Eis um modo mais fácil de manter a mesma inclinação: uma estrada sinuosa. Os carros têm que percorrer uma distância maior para subir a montanha, mas podem fazê-lo sem usar muita força. Além de compor uma rampa com vários trechos, há outra maneira de torná-la compacta. É fazê-la em forma de espiral. Estes são planos inclinados que não se movem. Pessoas e coisas se movem sobre eles. Mas, se construirmos um plano inclinado menor, poderemos movê-lo. Na ponta desta talhadeira, por exemplo, há um pequeno plano inclinado. O martelo exerce uma força que empurra a talhadeira, e esta exerce uma força para lascar a pedra. Note que a força muda desta direção para esta. Mas a talhadeira pressiona só em uma direção por vez. Suponha, ao invés disso, que você tivesse dois planos inclinados, um encostado ao outro. Você teria uma cunha. Se você aplicar força numa cunha nesta direção, ela aplica força tanto nesta direção quanto nesta outra, para separar algo. Cunhas podem ser feitas com qualquer inclinação, dependendo do trabalho que tem que ser feito. Se você quer cortar algo duro com madeira, você precisa de uma cunha que seja bastante estreita. Você pode ver como as forças funcionam. Se você considerar apenas um dos planos inclinados, sua força percorre uma grande distância, a distância que o machado penetra na madeira. Enquanto o plano inclinado aplica uma grande força aqui, o outro plano inclinado aplica uma grande força aqui. E juntos empurram a madeira, separando-a. Mas frequentemente usam-se cunhas mais afiadas que essa. Por exemplo, quando você usa uma faca, a cunha é todo o lado cortante. Quando você corta uma maçã, esta cunha percorre uma grande distância comparada com a fenda que se abre na maçã. Então, a quantidade de força que você aplica aqui é gradativamente multiplicada aqui. Quanto mais afiada for a superfície cortante, maiores serão essas forças e mais facilmente a faca cortará. Agora, pense num plano com pequena inclinação e enrole-o em torno de um eixo, tal qual a rampa que vimos anteriormente. Isso dá a você um objeto muito útil, um longo plano inclinado numa forma muito compacta. Roscas. Aqui estão elas num parafuso. As roscas são planos inclinados. Isto é uma porca. Ela tem um plano inclinado igual por dentro. Quando você gira o parafuso, o plano inclinado deste desliza sobre o plano inclinado da porca. É o mesmo que tomar dois planos inclinados e movê-los um sobre o outro. Quando você os move horizontalmente, eles sobem ou descem. Planos inclinados em espiral funcionam da mesma forma. Você aplica a força horizontalmente para girar o parafuso. E o plano inclinado exerce a força para subir ou descer o parafuso, dependendo do sentido em que você girar. Como esse plano tem uma certa inclinação, a força que ele exerce é maior que a força que você aplica para girar o parafuso. O que acontece se a inclinação for menor? As roscas agora estão mais próximas, e quando você aplica a sua força para girar este parafuso, ele exerce força maior.
Você pode usar essa força, por exemplo, para levantar uma carga pesada. Ou para apertar algo. Mas, como você sabe, força não é a única coisa que varia quando você muda a inclinação. Para levantar este parafuso até aqui, você gira apenas algumas vezes. Sua força é aplicada ao longo desta distância. Mas para desenroscar um parafuso com roscas menos inclinadas, você gira mais vezes por mais distância. Então, mais uma vez, quanto menos íngreme for o plano inclinado, você aplica sua força por uma distância maior. E maior é a força que o plano inclinado exerce. Existem outros tipos de parafusos. Os autoatarrachantes possuem roscas também, mas em sua maioria, esses parafusos são cônicos, trabalham então como cunhas. Um prego tem uma cunha, mas este é o único plano inclinado que ele tem. Para bater um prego, você tem que aplicar muita força, batendo forte. Você aplica a força ao longo de certa distância. Você não precisa aplicar tanta força num parafuso, porque você aplica ao longo de uma distância maior. Mas os planos inclinados num parafuso atuam ainda de uma outra maneira. Se você olhar para as roscas, você pode ver que elas são realmente cunhas. Conforme o parafuso gira, elas entram na madeira e por causa delas o parafuso é fixo de forma muito segura. Não é muito difícil extrair um prego. Mas precisa-se de muita força para extrair um parafuso. Assim, vimos muitos tipos de máquinas que tornam o trabalho mais fácil de diversas maneiras. Mas todas elas multiplicam força por distância, usando planos inclinados. Imagine que você queira mover uma pedra muito grande e pesada. Uma máquina simples poderia ajudá-lo. A alavanca. Uma alavanca pode ser qualquer barra que se mova de um lado para o outro sobre um ponto de apoio ou fulcro. Quando se exerce uma força em uma de suas extremidades, a alavanca produz uma força aqui, na outra extremidade, para levantar a carga. Se a carga pesar 25 kg força, serão necessários 25 kg força para erguê-la. Quando o ponto de apoio está no meio da alavanca, como neste caso, é necessário pressionar a outra extremidade com a mesma intensidade de força. Se a carga pesar 50 kg força, será necessário aplicar uma força de igual intensidade, isto é, a mesma força que seria necessária para erguê-la sem a alavanca. Observe as distâncias que as duas extremidades da alavanca percorrem. Quando empurramos uma das extremidades por uma distância, a outra extremidade também se move pela mesma distância. Quando o ponto de apoio está no meio, a força exercida nas duas extremidades, bem como a distância percorrida por elas, são iguais. Esta alavanca facilita o trabalho somente porque muda o sentido da força. Ela permite que você exerça uma força para baixo quando quer levantar algo.
Se você mesmo erguer alguma coisa, apenas seus músculos trabalham. Mas, ao exercer uma força para baixo, seu próprio peso, funcionando como uma força, pode ajudá-lo. Com a alavanca colocada desta maneira, é possível erguer um objeto mais leve que você, mas não um mais pesado. Mas, e se mudarmos o ponto de apoio? Agora você consegue levantar algo que pese mais do que você. Por quê? O braço da carga, ou seja, a distância entre a carga e o ponto de apoio, é menor que o outro braço. Agora, para fazer com que a carga percorra esta distância, você tem que aplicar sua força por uma distância maior. Em compensação, quando você aplica uma força aqui, a alavanca aplica uma força maior aqui para erguer a carga. Aumentando-se a distância em uma das extremidades, aumenta-se a força na outra extremidade da alavanca. Afastando-se ainda mais o ponto de apoio, diminui-se mais ainda o braço da carga. A força será exercida por uma distância ainda maior. Mas a força aplicada pela alavanca também será maior, tornando possível erguer objetos ainda mais pesados. Esta é uma máquina simples que pode ajudá-lo a aplicar muita força quando necessário. Este tipo de alavanca é geralmente empregado quando utilizamos ferramentas. Por exemplo, ao recolher terra com uma pá. A terra é a carga. Este ponto no chão é o ponto de apoio, e você aplica a força aqui. E quando tiramos um prego com um martelo, empregamos outra alavanca, só que agora ela é curva. Mas funciona da mesma maneira. O braço mais longo percorre uma distância grande, e o mais curto produz bastante força. O prego, é claro, não pesa mais do que você, mas seria extremamente difícil arrancá-lo sem uma alavanca. Precisamos dessa força adicional. Mas às vezes não precisamos aumentar a força, mas sim a distância. Neste caso, aplica-se a força aqui, no braço mais curto. Você tem que aplicar bastante força, mas isto faz com que a outra extremidade percorra uma grande distância. Você fez o oposto do que havia feito antes. Trocou força por distância. É o que acontece quando você está remando. Um movimento curto de suas mãos faz com que as extremidades dos remos percorram uma grande distância, movimentando o barco. Ao usar alavancas desta maneira, você ainda obtém outra coisa: velocidade. As duas extremidades da alavanca se movem para frente e para trás no mesmo intervalo de tempo. Considerando que esta extremidade percorre uma distância maior, ela também tem que se mover com maior velocidade. Com esta alavanca, você pode fazer o barco andar depressa quando precisar de velocidade. Suponhamos agora que você pegue estas duas alavancas e as una deste modo. É como elas estão em uma tesoura, com o parafuso agindo como ponto de apoio. Nesta tesoura, os braços da carga são mais longos que os outros. Então, a força com que a tesoura corta é menor que a força aplicada aqui. Existe alguma maneira de fazer com que esta tesoura corte com mais força? Não podemos mover o ponto de apoio, mas podemos mover a carga. Agora, os braços da carga, a distância entre ela e o ponto de apoio são menores. As alavancas trabalham como se estas partes não existissem mais. Sabemos que quanto mais curtos forem os braços da carga em relação aos outros, mais força a alavanca produz. Então, quanto mais próximo do ponto de apoio for colocado um objeto, maior a força aplicada pela tesoura, que assim corta com mais facilidade. Ferramentas de corte ou pressão possuem braços de carga com vários comprimentos. Você pode escolher a que quiser para o trabalho que estiver executando. Esta podadeira, com o ponto de apoio perto do centro, é útil para aparar coisas fáceis de cortar, grama, por exemplo. Se for preciso comprimir fortemente alguma coisa, você poderá escolher esta ferramenta. Os braços da carga são bem menores que os outros, obtendo-se então muita força aqui. E se você precisar de mais força ainda,
Para cortar um galho, por exemplo, poderá escolher esta. Os braços da carga são muito pequenos em relação aos outros. Logo, estas extremidades percorrem uma distância grande, e aqui você obtém muita força. Alavancas com o ponto de apoio próximo a uma das extremidades não são as únicas que multiplicam a força. Algumas alavancas têm o ponto de apoio na própria extremidade. Para usar este tipo de alavanca, você pode colocar a carga aqui, aplicando força nesta extremidade para erguer a carga. Onde está o braço da carga agora? A regra diz que o braço da carga é sempre a distância entre ela, onde quer que esteja, e o ponto de apoio. E o outro braço é a distância entre sua força e o ponto de apoio. Então, nesta alavanca, os dois braços estão superpostos. Se esta extremidade percorrer uma distância grande, a carga percorrerá uma distância pequena. Por outro lado, quando você ergue esta extremidade com pouca força, a alavanca aplica uma força maior aqui. Então, mais uma vez, você está aumentando a distância para aumentar a força. Mas observe que nesta alavanca, ambas as forças agem no mesmo sentido. Suponhamos que você aumente o braço da carga, aproximando-a de você. Mais. E mais ainda. Assim, a alavanca aplica apenas uma quantidade de força. Você fornece o resto. Novamente, quanto menor o braço da carga em relação ao outro braço, mais força a alavanca fornece para ajudá-lo a erguer a carga. Este tipo de alavanca é usado em um carrinho de mão. Este é o ponto de apoio. Quanto mais perto dele estiver a carga, ou seja, quanto menor o braço da carga, mais a alavanca irá ajudá-lo. E você poderá levantar uma carga maior. Duas destas alavancas são empregadas juntas em um quebra-nozes. Para obter o máximo de força, devemos colocar a noz onde os braços da carga são mais curtos. Agora, vamos usar este tipo de alavanca de modo diferente, colocando a carga nesta extremidade. O braço da carga passa a ser este. Neste caso, é a alavanca inteira. Se aplicarmos força aqui entre a carga e o ponto de apoio, então este será o outro braço. Agora, é necessário aplicar uma força muito grande, mas, assim, a carga também percorre uma distância grande. Existem muitas alavancas deste tipo em seu próprio corpo. Por exemplo, você usa uma alavanca quando balança seu braço. Você é assim quando visto de cima. Aqui está a carga. E este é o ponto de apoio, em seu ombro. E seu músculo aplica a força aqui. O músculo exerce muita força, mas por uma distância pequena, enquanto a carga percorre uma distância muito maior e com muito mais velocidade. Você usa outra alavanca quando ergue um objeto desta maneira. O cotovelo é o ponto de apoio. O que você tem na sua mão é a carga. E o músculo exerce sua força aqui. Quando você morde, também usa uma alavanca. Aqui está o ponto de apoio. Aqui está a carga. E aqui é onde o músculo aplica a força. Então, alavancas são máquinas simples que podem ter seu ponto de apoio entre duas extremidades ou em uma delas. E, dependendo de onde se coloca a carga e de onde a força é aplicada, você pode usar a alavanca para aumentar força ou distância e velocidade. E agora você quer fazer uma descrição desse vídeo científico. Ora, existem várias formas de se fazer isso, né? Iremos mostrar uma dessas formas, mas poderá ser uma variante dessa, contanto que tenha as informações
que esse nosso modelo contenha. Ok? E no início, a primeira parte, nós vamos fazer, com esse exemplo, a identificação, a área e o título. Então, inicialmente você tem que identificar-se, né? Colocar o nome do estudante, qual é a sua turma, qual é o número de inscrição, etc. E identificar quem está fazendo, quem é o responsável por isso. Depois você vai identificar qual é a área da física, né, que está envolvida. Se é ótica, eletricidade, especificando também a sub-área, né? Ótica geométrica, eletrostática, eletrodinâmica, né? Ou física moderna. Depois você vai criar um título para o vídeo, você vai identificar ele. Muitas vezes esse vídeo já tem a identificação, né? Você coloca o nome dele. Ou então você cria um nome que descreva as principais atividades realizadas no vídeo. E depois, na segunda parte, né, você vai colocar as informações científicas que você conseguiu coletar com aquele vídeo, né? Aí nós sugerimos que sejam 7 informações relevantes que estão relacionadas a fenômenos físicos, né? Ou de eletricidade, ou de mecânica, ou de física moderna, etc., cada parte da física. Esse número 7 pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, dependendo do que o professor solicitar para você. E lembre-se que é muito importante que as informações, elas podem ser um experimento mostrado, pode ser uma análise feita de um fenômeno físico, uma demonstração, uma narrativa que esteja ligada à área da física. Então, tudo que tiver um relacionamento com a física, no vídeo você vai registrá-lo, pelo menos em 2 linhas de cada item. Okay? E vamos colocar a seguir conceitos fundamentais da física. Observe que nós fizemos 7 itens, 1, 2, 3, até 7. Depois tem 1A, 2A. Cada um deles é referente a uma daquelas observações sua. Então, você vai enumerar os conceitos, leis, princípios, teorias da física, que estão relacionadas a cada uma das informações que você coletou. Tá? Então, ali ficam registrados a informação física, né? A variação de temperatura, com comprimento do material, etc. E qual a lei da física é correspondente a isso? Qual o princípio da física? Qual a ideia da física está relacionada? Você vai colocar referente a cada um deles. E depois vai fazer uma avaliação, né? Você vai avaliar o conteúdo para o seu programa da disciplina que você está fazendo. Né? Você vai avaliar a relação dos conteúdos vistos durante o vídeo e aqueles que fazem parte da sua disciplina regular. Né? Se você está estudando mecânica, gravitação, eletricidade, etc., você vai fazer uma avaliação e relacioná-los. Ok? Então, vamos à obra. Vamos lá. Aí fica a descrição, no vídeo tem o modelo.